Sejam bem-vindos ao canal do Professor Márcio. Hoje nós vamos trabalhar com matemática básica e a nossa proposta é adição de frações com denominadores diferentes. Então, no primeiro momento, querendo ou não, quando a gente tem aqui frações com denominadores diferentes, nós precisamos trabalhar especificamente em deixar os seus denominadores, certo? O 5 e o 7 iguais, com o mesmo valor. Para isso, nós vamos utilizar então o seguinte: o denominador da segunda fração nós vamos multiplicar na primeira, certo? Enquanto que o denominador da primeira nós vamos multiplicar na segunda. Fazendo isso, nós vamos trabalhar com frações equivalentes, certo? E aí nós vamos ter então o seguinte: 2 vezes 7, 14. 5 vezes 7, 35. Mais 3 vezes 5, 15. E 7 vezes 5 também 35. Observa que agora os nossos denominadores são equivalentes. A partir do momento que eu tenho equivalência aqui nos denominadores, mantenho o denominador e aí eu posso somar os numeradores. Então, 14 mais 15 é igual a 29, correto? Então, vamos lá, vamos para mais uma. Nós temos aqui, denominadores 2 e 3. Então, nós vamos utilizar o denominador 2 na segunda fração, vamos multiplicar aqui por 2, certo? E vamos utilizar o denominador 3 da segunda fração na primeira. Vamos multiplicar aqui por 3. E aí nós temos então agora nossas duas frações. 2 vezes 3, 6, certo? Na outra também, 3 vezes 2, 6. E aí agora a gente arruma os numeradores. 3 vezes 5, 15 e 2 vezes 4, 8. Uma vez que os numeradores já estão com valores iguais, a partir de agora mantém o denominador e somo os numeradores. 15 mais 8 é igual a 23. Ok? Vamos para mais uma aqui então. Denominadores agora diferentes, porém, observa o seguinte: o número 4 eu posso multiplicar por 2, porque 2 vezes 4 é igual a 8. Então, significa o seguinte: não há necessidade agora de eu utilizar uma multiplicação de 8 vezes 4, certo? Ou seja, pegar o 4 da primeira aqui, multiplicar aqui por 4, multiplicar aqui por 4 e aqui, deixa eu pagar aqui rapidinho, e multiplicar aqui por 8 e aqui por 8. Eu preciso que os denominadores sejam iguais. Se eu fizer esse processo, não tem problema nenhum. Então, ou seja, eu vou ter lá 32, certo? Aqui também 32. 7 vezes 4, 28. 1 vezes 8, 8. Somou 28 mais 8 igual a 36. 36 por 32, ou seja, 36, 32 avos. Simplifico aqui por 2, simplifico por 2. Então, eu vou ter então aqui 18, 16. Simplifico novamente por 2, simplifico novamente por 2. Então, eu tenho 9 oitavos, certo? Então, eu tenho essa opção, que foi o que a gente discutiu aqui no comecinho. Porém, olha só, vou até fazer um adendo aqui, uma parte aqui. Percebe que eu tinha lá 7 oitavos mais um quarto. Eu poderia ter multiplicado aqui por 2, a primeira, e mantido no caso a seguinte, a primeira, 7 oitavos mais 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 4, 8. Somou 7 mais 2, 9 oitavos. Então, eu tenho a mesma solução para as duas. Você tem essa opção. Se você perceber que existe um fator que multiplica um dos denominadores e seja igual ao segundo, eu posso fazer esse processo. Então, aqui eu tenho as duas opções para essa questão 3 que a gente trouxe aqui, correto? Então, olha só, percebe no caso que para a gente poder trabalhar com adição de fração com denominadores diferentes, nós temos que trabalhar com frações equivalentes. E aí, nesse sentido, o mais prático é você utilizar os próprios denominadores que você tem em cada um deles e multiplicar nos seus inversos. Então, seja, o denominador da primeira, o 5, multiplica a segunda. O denominador da segunda multiplica a primeira. E lembrando, multiplicou numerador e denominador. Então tem que ser os dois ao mesmo tempo. Ok?
Nesse sentido, olha só, o que nós fizemos para adição serve também para subtração de frações com denominadores diferentes. Então, significa o seguinte, eu tenho aqui, ó, 7 e 4. Então, denominadores diferentes, correto? Mesmo que eu tenha denominadores diferentes, o processo, o modo de fazer, permanece igual ao da adição. Eu preciso que os denominadores sejam iguais. Então, eu vou utilizar o 4 para multiplicar e vou utilizar o 7 para multiplicar, certo? Então, o 7 na primeira multiplica na segunda fração e o 4 na segunda multiplica a primeira fração. E aí eu vou ter 4 vezes 12, 48, 4 vezes 7, 28, que é uma fração equivalente, menos 7 vezes 3, 21 e 4 vezes 7, 28. Operação agora de subtração, 48 menos 21 é igual a 27, enquanto no caso denominador, 28. Ok? Então, tá feito aqui. Ó. Pode observar que o primeiro passo é fazer com que os denominadores sejam iguais. Ok? E nesse caso aqui, ó, nesse caso que a gente tem um número inteiro, 5 inteiros menos 4 terços. Lembra que 5 inteiros é 5 sobre 1, certo? Então, nesse caso, especificamente, a gente também tem uma fração, mas é uma fração inteira. 5 inteiros, certo? Então, vou usar o mesmo processo. Vou multiplicar aqui por 3, vou multiplicar aqui por 3, vou multiplicar aqui por 1 e vou multiplicar aqui por 1. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 1, 3. Menos 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Operação de subtração, 15 tira 4, ou 15 menos 4, 11. Então, eu tenho 11 terças, certo? Então, lembrando, quando você tem aqui, ó, um número inteiro, lembre que ele é numa fração aqui inteira. Então, é 5 inteiros, 5 sobre 1, certo? Aqui, nosso último caso, a gente tem 3 quartos menos 5 terços. Percebe que aqui eu vou multiplicar por 3, então aqui também por 3. Aqui eu vou multiplicar por 4 e aqui também por 4. Arrumando, no caso, nossas frações equivalentes, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Menos 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Igual. Percebam agora que na subtração, nós temos agora que o 20 ele é negativo e ele é maior do que 9. Então, seja, resultado negativo. Então, eu tenho aqui 12 no denominador e operação de menos. 20 menos 9 igual a 11, 12 avos. Ok? Então, perceba no caso que a gente precisa, primeiro passo, fazer com que seus denominadores sejam iguais. Para isso, a gente vai utilizar o processo da multiplicação pelos denominadores já existentes. Então, primeiro a gente utiliza o denominador da segunda fração para a primeira e o denominador da primeira para a segunda. Beleza? Ou se não, o processo anterior, como eu havia falado. Se você perceber que existe um número multiplicando um dos denominadores que consegue igualar o segundo, também é possível. Certo? Então, olha só, agora é com você. Esse é o momento que você deve pausar o vídeo e resolver cada uma das atividades, certo? Esse é aquele momento que você deve parar, pegar teu caderno e resolver cada uma das operações a seguir. Após isso, ou seja, após dado um tempo para você resolver cada um deles, aí você solta, dá um play novamente e verifica a sua resolução. Verifique se você acertou ou errou cada uma delas. Lembrando, somente no primeiro, multiplica, utiliza os denominadores e multiplica cada uma das frações, certo? Por 2 e por 2. Mesma coisa do lado de cá. Multiplica cada uma das frações pelos denominadores. Então, o 10 da segunda multiplica a primeira. O 11 da primeira multiplica a segunda. A partir do momento, você vai ter as suas frações. 3 e 6, ou 3 sextos, menos 8 sextos. Lembrando, sinais iguais, operação de adição. Então, ou seja, mantenha o sinal de negativo, certo? Deixa eu até aqui, ó, melhorar aqui. Mantenha o sinal de negativo, fração.
3 menos, ou melhor dizendo, 3 mais 8, porque são sinais iguais, a operação é de adição, certo? Então, 3 mais 8, 11. E aí eu tenho 11 sextos, certo? Mesma coisa no lado contrário. Então, eu tenho aqui 10, 110 avos, menos 33, 110 avos. Operação menos 23 sobre 110 avos. Fechou? Então, ou seja, esse é um momento aqui explicativo de modo com que vocês consigam resolver. Lembrando, certo? Novamente aqui, ó. Sinais iguais, operação de adição, certo? Então, lembrem-se disso, ok? Para poder estar resolvendo. Então, como eu falei para vocês, aqui eu fiz os dois primeiros, um de cada lado. Dá uma pausa no vídeo, daqui a pouco você volta para a sua resolução, certo? A gente tem todas as respostas de cada um deles e aí você vai verificar se você acertou as outras 6 que ficaram para trás. Fechou? Então, vou estar apagando aqui, ó. E aí, você pausou o vídeo e está resolvendo nesse momento. Bom, tenho certeza que você pausou o vídeo, você resolveu cada uma delas e como eu disse para vocês, eu iria trazer as correções de cada uma delas. Então nós temos aqui a primeira como menos 11 sextos, a segunda 23,63 avos, 27 20 avos negativo, 57 18 avos, e aí você pode simplificar aqui, ó, dividir por 3 e dividir por 3, e aí você tem 19 sextos, ok? Nós temos aqui também, ó, menos 23 110 avos, 7 12 avos negativos, certo? 8 35 avos e 11 20 avos. Então, aqui foi a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Não esqueçam de seguir o canal e dar um joinha no vídeo e compartilhe com os amigos aí, para que possa, no caso, cada vez mais ser proposto uma nova atividade e um novo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.